Palavra e Viola. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Palavra e Viola, seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira. Estamos de volta na tela da IPP-TV para trazer para você um conteúdo reformado que abençoe a sua vida. Daqui a pouquinho tem o Ricardo Albuquerque com o devocional Meu Porto Seguro. Mas antes, tem louvor com viola caipira. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. E se eu fosse fazer uma lista dos doces que ela faz lembrar, teria o doce de leite, paçoca e chocolate quente. Também faz lembrar da goiabada, do pé de moleque marmelada, bolacha de nata e de polvilho e bolo de turma broa de milho. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. E se eu fosse fazer uma lista dos doces que ela faz lembrar, teria o doce de figo que eu mesmo banhei no meu pomar, laranjada, mangada e geleia, de amora, pimenta e morango, bananada e marrom glacê, doce de abóbora quem que ter, mas que vida boa pra gente viver. A vida com Deus é doce, mais doce que pamonha e curau, mais doce que canjica e arroz doce, mais doce que o doce de batata doce. Vida com Deus é doce. É muito bom viver a vida com Deus. E a gente compara essa vida aos doces, né? Doces mineiros, doces caipiras. Agora, viver com Jesus é muito melhor, muito mais saboroso que tudo isso, não é verdade? Coisa boa para começarmos aqui o nosso programa de hoje, que continua com a devocional Meu Porto Seguro. É com você, irmão Ricardo Albuquerque. Olá, queridos irmãos e irmãs, paz e graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Foi com esta saudação, este prefácio, que o apóstolo Paulo inaugura uma das suas cartas, suas epístolas à igreja de Corinto. É sobre isso que falaremos hoje, para meditarmos sobre este tema. A igreja de Corinto e a igreja de hoje, ou a igreja de hoje, porventura, seria o reflexo da igreja de Corinto? Por isso, eu convido a todos para lermos juntos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 10 e 11. Era uma exortação à unidade. Paulo dizia: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Continuando na leitura,
refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A comunidade cristã de Corinto, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Aquela cidade estava situada em uma zona portuária, cosmopolita. Ela era marcada por riqueza, comércio, diversidade cultural, mas também uma intensa vida religiosa pagã. Corinto era famosa por sua prosperidade, mas também por sua corrupção moral, pecaminosa, por cultos idólatras, como o culto que se fazia à deusa Afrodite. Nesse ambiente, aquela igreja nasce já enfrentando desafios que revelavam uma verdadeira tensão entre o Evangelho e a cultura que dominava em Corinto naquela época. As cartas de Paulo aos Coríntios não apenas corrigem problemas locais, mas oferecem um retrato daquela igreja na sua fragilidade e na sua vocação. Por isso, muitos afirmam que a igreja de hoje ainda é, em grande medida, reflexo da igreja de Corinto. A primeira grande crise enfrentada por aquela igreja foi o que eu chamo de fragmentação interna. Como acabamos de ler, Paulo dizia que alguns falavam: eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, sou de Pedro, outros não, eu sigo a Cristo. Aquela divisão revelava uma mentalidade humana que tratava a fé como se fosse um partido político. Era o que a gente pode chamar de, abre aspas, a igreja em panelas, fecha aspas. Paulo responde com o que nós chamamos de teologia da cruz. Como falamos no devocional de ontem, não existe igreja nem teologia sem a cruz e sem Jesus. Paulo responde dizendo: eu prego Cristo e Cristo crucificado. É o que ele chama de a mensagem da cruz. Era o único tema da pregação dele. A unidade da igreja, ela não está em líderes humanos, mas no Cristo que morreu e ressuscitou. Hoje ainda nós vemos o mesmo fenômeno, vivemos isso. Comunidades divididas por preferências de pregadores, estilos, liturgias ideais ou não ideais, correntes teológicas ou até disputas institucionais. É a tentação de substituir a centralidade de Cristo pela idolatria de líderes da igreja ainda continua vivo e latente nos nossos dias. Segundo ponto, Paulo denunciava um caso de incesto que foi tolerado pelo ministério daquela igreja. O incesto era e é um crime grave, condenado não apenas pela lei judaica, mas também pela moral greco-romana da época. Paulo ressaltava
que se tratava de algo que não acontecia nem entre os gentios, e que ele falava na carta que ele tinha vergonha até de nomear entre nós. Ou seja, a igreja de Corinto estava tolerando um pecado que até para a sociedade pagã, a sociedade que não era cristã, era considerado um pecado abominável. Isso comprometia o testemunho público da igreja de Corinto. O maior choque do apóstolo Paulo não era apenas o pecado daquele irmão, mas a atitude da igreja, que em vez de lamentar, corrigir, disciplinar, discipular aquele irmão, a igreja de Corinto estava inchada de orgulho. E a igreja de Corinto confundia graça com permissividade. Paulo lembra que a igreja é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela é chamada para ser templo do Espírito Santo. Isso fala conosco ainda hoje, de que a santificação não é opcional, mas ela é constitutiva da identidade da igreja cristã. Hoje ainda a igreja continua enfrentando dilemas semelhantes: relativização de padrões éticos, normalização de pecados graves, silêncio diante de escândalos e de pecados que deveriam ser tratados e corrigidos. A advertência paulina permanece. A graça não é licença para o pecado, mas é poder para a santificação. Outro tema abordado por Paulo é que os cristãos da igreja de Corinto, eles tinham disputas, questões não resolvidas entre os irmãos daquela igreja, e estas questões eram levadas aos tribunais para serem julgadas por juízes seculares, e isso expunha a comunidade de crentes ao escárnio público. Paulo os acusava de imaturidade espiritual. Querendo dizer, era melhor que eles sofressem a injustiça do que eles envergonharem o evangelho perante os tribunais. Ou seja, ele censurava o litígio entre os irmãos. Hoje também nós vemos igrejas envolvidas em processos judiciais, demandas, disputas por propriedades, brigas internas por controle, e que se tornam públicas e que escandalizam o testemunho cristão. A lição é clara: a igreja deve resolver os seus conflitos à luz do Evangelho, não segundo a lógica do mundo. O que mais nós podemos tirar desta carta de Paulo a Coríntios? Na comunidade de Corinto, um dos problemas sérios também que eles enfrentavam estava relacionado ao uso dos dons espirituais, especialmente o dom de línguas. Muitos coríntios haviam transformado esse dom de línguas em um critério de espiritualidade, ou seja, quem falava em línguas era considerado cheio do Espírito Santo, ou mais espiritual do que quem não falava. Essa mentalidade criava uma espécie de hierarquia dentro da igreja, nivelando a fé e a dignidade dos irmãos a partir de manifestações externas ou não dos dons, e não propriamente da essência do Evangelho na vida daquele irmão. Paulo então mostra que os dons são dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo e não para autopromoção individual. Tanto é verdade que ele escreve o capítulo 13 de 1 Coríntios
que ele apresenta como o que ele chama de um caminho sobremodo excelente. Em algumas tradições ou traduções é chamado de caridade, ou seja, amor. O apóstolo ensinava que todos os dons, isso ele falava para os coríntios, fossem línguas, profecias, ciência, fé, dons de curar, perdiam o seu valor se eles não fossem exercidos com amor. O que ele queria dizer? O amor é o critério que dá sentido e legitimidade para qualquer manifestação espiritual. E isso vale até os nossos dias. Assim, Paulo desloca o foco da comunidade. A verdadeira medida da espiritualidade não é a posse ou ter ou não dons extraordinários e miraculosos, mas a capacidade de viver e de agir com amor. Ele queria dizer para aquela igreja: o dom de línguas sem amor é apenas um barulho vazio. Profecia sem amor perde a sua força. Fé sem amor não passa de arrogância. E ele dizia, o amor, ao contrário, ele é paciente, benigno, não busca os seus próprios interesses. E ele diz algo muito forte: o amor nunca falha. Portanto, Paulo ensinava que um dom só pode ser exercido com excelência quando ele é exercido no amor. O objetivo não era e não é exibir espiritualidade ou conquistar status dentro da tua igreja, ou dentro daquela igreja, ou dentro da comunidade, mas servir ao próximo e glorificar a Cristo. A espiritualidade autêntica, ela não se mede por manifestações externas, mas pela disposição de amar, edificar, cuidar do outro, cuidar do corpo de Cristo. Paulo dizia, você recebe o dom, mas o dom é para o outro. Essa lição tão necessária em Corinto continua atual. A igreja de hoje também precisa lembrar que o maior dom não é falar ou não línguas ou outras manifestações, mas viver em amor. Outro ponto. Na igreja de Corinto, a celebração da ceia do Senhor havia se transformado em um retrato das desigualdades sociais da cidade. Em vez de ser um momento de comunhão, de unidade em Cristo, aquela reunião se dividia em panelas. Os mais ricos irmãos traziam abundância de comida, de vinho, mas consumiam entre si, só entre os ricos, chegando até a se embriagar. Enquanto os mais necessitados, os mais pobres, que não tinham nada a oferecer ou a trazer de casa, permaneciam famintos e humilhados. Paulo denuncia essa prática, chamando isso como uma verdadeira profanação da ceia do Senhor, porque a ceia é um sacramento instituído para proclamar a morte do Senhor e para expressar a igualdade do corpo de Cristo. Isso tudo estava sendo distorcido por ocasião do egoísmo e da exclusão dos menos favorecidos. Percebam que o problema não era apenas social, mas profundamente teológico. Ao desprezar os irmãos necessitados, os coríntios desprezavam a própria igreja de Deus e negavam, na prática, o significado do sacrifício de Cristo, que se entregou por todos e que não faz acepção de pessoas. Então a lição de Paulo é atual. O culto é um serviço a Deus. Ele deve ser para a edificação do corpo de Cristo e não deve encontrar espaço ou
palco para vaidades. Mas para terminar, talvez o problema mais grave de Corinto ainda era que alguns daquela igreja não criam na ressurreição dos mortos. Paulo reserva um capítulo inteiro para falar sobre isso. Paulo responde com o núcleo do Evangelho, dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição é o fundamento da esperança cristã e garantia da vitória sobre a morte. Hoje, em meio a discursos relativistas e teologias que reduzem o cristianismo à ética ou à filosofia, ou à teologia da autoajuda, ou à teologia da prosperidade, há quem esvazie o núcleo sobrenatural da fé. A advertência de Paulo é urgente, ainda hoje. Sem ressurreição não há evangelho. A igreja de Corinto é um espelho da igreja de hoje. Divisões, escândalos morais, disputas por poder, mau uso da liberdade, desordem no culto e até a diluição da fé essencial continuam a marcar as comunidades cristãs em todo o mundo. Mas Paulo não desistiu daquela igreja, não desistiu da igreja de Corinto, pelo contrário, escrevia cartas cheias de exortação e de esperança. Ele acreditava que, apesar das falhas, aquela comunidade era chamada para ser templo e corpo do Espírito Santo e de Cristo. O mesmo vale para nós. A igreja é imperfeita. Nós somos imperfeitos por natureza, mas ela é amada por Deus e chamada à conversão. A solução, queridos, não está em negar os problemas, mas em voltar-se para Cristo, que é o fundamento único da nossa fé. A igreja só será verdadeiramente igreja quando ela refletir não mais a realidade de Corinto, mas a realidade do próprio Cristo, a própria personalidade de Cristo refletida na igreja. A igreja de Corinto, então, é um retrato da tensão entre a graça e o pecado, entre a vocação e a fraqueza. A igreja de hoje, e nós fazemos parte dela, como reflexo de Corinto, é chamada a ouvir novamente a voz do apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Somente assim nós deixaremos de ser espelho de nossas divisões e pecados para nos tornarmos o reflexo da glória do Senhor. Que dia após dia nós sejamos mais parecidos com Jesus. Esta é a minha oração. Deus te abençoe. Obrigado, querido irmão Ricardo. Alegria poder contar com você aqui no Palavra e Viola e o seu devocional, Meu Porto Seguro. Você já se perguntou por que nós cantamos nos cultos? E qual é o motivo do nosso canto? Aliás, e de onde surgiu essa cultura, essa tradição? É isso que nós vamos ver hoje no Eco Musical. Alguma vez você já parou e pensou por que a igreja canta? A Bíblia é cheia de cânticos. Tem os salmos, que são literalmente letras de músicas. Tem Miriam cantando depois da travessia do Mar Vermelho. Tem Paulo e Silas louvando na prisão, porque a música ajuda a memorizar verdades, une o povo e prepara o coração. Quando cantamos juntos, nos alinhamos, e não somente no tom, mas na nossa fé. A música é uma ferramenta espiritual poderosa, por isso, o inimigo tenta usar ela para o mal. Mas quando usada para a glória de Deus,
ela se torna uma arma que derruba muralhas, como as de Jericó. No Eco Musical de hoje, nós aprendemos então o porquê do cantar e o poder do louvor. Que você cante sempre com entusiasmo nos momentos de louvor da sua igreja. Combinado? Agora chegou o momento das digitais de Deus. Envie também a sua imagem bonita que tirou com a câmera do seu celular para o número que está aparecendo aqui abaixo, 19 99702 8992. A gente aguarda a sua participação. Você confere agora as novidades e os lançamentos da editora Ezion. O livro Josué, Deus cumpre suas promessas, foi escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro. O livro é mais do que um comentário bíblico, é um manual prático. Com profundidade teológica, essa obra mostra que a conquista da Terra Prometida foi o cumprimento fiel das promessas de Deus e aponta para Cristo, o verdadeiro Josué que conduz seu povo ao descanso eterno. A obra fala sobre um dos grandes líderes do povo de Israel na Bíblia e é um grande guia que inspira confiança na fidelidade divina, chama a coragem, a obediência e fortalece a fé da igreja em meio às batalhas da vida. Adquira já o seu livro sobre Josué, do pastor Arival Dias Casimiro. Acesse www.editoraezion.com.br. Acesse www.editorezion.com.br e confira todo o catálogo de livros da editora Ezion. Chegou a hora de termos um tempo de prosa com Deus. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículos 17 a 23. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Nós não temos estrutura para contemplar a glória de Deus. Nós observamos algumas pitadas, porções de sua glória, as quais reconhecemos ser provenientes do próprio Deus. Há um aspecto importantíssimo sobre intimidade que esse texto nos fala. Que nós devemos buscar conhecer a Deus e buscar a sua glória. Pois bem, veremos a glória de Deus, sim, na eternidade. E esse texto pode estar dizendo que Moisés definitivamente haveria deste modo, mas por enquanto, nessa nossa natureza, nessa nossa constituição física, é impossível que se veja a glória total do nosso Deus. Bom, mas porções da sua glória são vistas a todo momento. E há algo muito bonito também da parte de Deus para Moisés e para nós. Deus quer revelar a sua glória.
Deus quer se revelar para você. Deus quer que você o conheça mais e mais. E veja bem, você vai bater na porta do conhecimento de Deus e Ele vai se revelar para você. É prazeroso para Deus, parece-nos nesse texto, que nós o busquemos com profundidade, com todo amor, com toda reverência, desejando sempre mais e mais de Deus na nossa vida. Que a sua intimidade resulte em conhecer a glória de Deus que está espalhada por toda essa vida. Que a sua intimidade com Deus resulte em conhecer a glória de Deus na eternidade também. Damos sequência no nosso programa com as notícias diretamente do campo missionário. A Congregação Presbiteriana de Entre Rios, no interior da Bahia, foi mais uma que recebeu a visita da liderança da JMP. Lá, o trabalho de revitalização, que contará com a parceria da Junta Missionária de Pinheiros no ano que vem, vai integrar o projeto 105 Brasil. O coordenador da Base Nordeste, o reverendo Mariano Alves Júnior, se reuniu com os pastores da Igreja Presbiteriana da Cachoeira, que será parceira no projeto. Tivemos agora uma conversa bastante agradável e motivadora com o pastor Mariano, que é coordenador da Junta de Missões aqui no Nordeste, e nós estamos firmando essa parceria com a Junta de Pinheiros para organizar esta congregação no prazo de 2 anos, no máximo. Esta é uma cidade muito promissora, tem um potencial muito grande e não só carece, mas como também merece de um trabalho presbiteriano aqui forte, relevante, para que o reino de Deus continue avançando aqui em nossa região, sobretudo nesta localidade aqui às margens da BR-101. Portanto, estamos bastante animados e crendo em Deus que tudo será feito com esse propósito de expandir o reino de Deus aqui nesta região. Pai bendito, eu te sou grato por estar aqui com esses irmãos, ouvimos, ver como Deus tem movido pessoas, igreja, e que os recursos, não só esse da JMP, mas outros recursos advindos de irmãos, de amados, queridos do Senhor, possam se contar com Deus. Essas foram as notícias diretamente do campo missionário com a Junta Missionária de Pinheiros. Um abração para todo mundo que faz parte da JMP. A Palavra de Viola está chegando ao fim, mas antes eu quero te fazer um convite. Se inscreve lá no meu canal do YouTube, Vitor Quevedo TV, e também segue o nosso perfil do Instagram, @VitorQuevedo. Para terminar o nosso programa hoje, nós estamos recebendo uma querida irmã, nossa produtora, a Bia Penal. Tudo bom, minha irmã? Tudo bem, graças a Deus. É isso aí, a gente vai terminar o nosso programa cantando um hino muito bonito. Calmo, sereno, tranquilo? Gosto. Vamos lá. Do nosso querido irmão Ivan Cláudio Borges, feito dentro do seminário Palavra da Vida, enquanto ele fazia teologia, já há muito tempo. Olha aí, que bênção. Gravado pelo Grupo Elo, pelo Grupo Logos, Calmo, Sereno, Tranquilo. É um clássico do nosso cancioneiro cristão. Vamos lá? Bora lá. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum.
só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Vamos de novo? Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Muito obrigado pela sua companhia em mais uma edição do Palavra e Viola. A gente volta na semana que vem. Jesus te abençoe, viu? Obrigado, Bi. Tamo junto, gente. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Palavra e Viola.